Saudações a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu estou iniciando aqui, esse é o primeiro episódio do podcast que se chamará Refúgio no Dharma. Hoje eu vou fazer uma introdução ao budismo, né, assim, aos nossos estudos, né, eu vou dar um resumo, né, para introduzir quem ainda não é budista, né, e quem é budista é bom também é sempre bom escutar, mesmo que você já tenha escutado a história do Buda, né? Eu acho que sempre as fontes sempre mudam alguns detalhezinhos e é bom nós escutarmos tudo, né? Adquirirmos conhecimento sobre budismo e tudo mais. E hoje eu vou começar, né? Não tem jeito, eu tenho que começar pela história do Buda, é, do Buda histórico, né? Que é o Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni. E eu queria também ressaltar aqui que eu não sou nenhum especialista no budismo, eu não sou monge, né, mas eu sou adepto, né, do budismo, do Shin budismo, da Terra Pura, né, do Jodo Shinshu e da Escola do Oeste. E, e, e eu gosto muito de estudar sobre budismo e eu queria gravar esses podcasts, inclusive para mim, né, para me ajudar também nos meus estudos, porque acho que é algo escutarmos sobre isso repetidamente, né, ajuda, né, a memorizar bem. E agora hoje, como é mais uma introdução, né, eu vou falar um pouco rápido da história do Buda. Já é sabido, né, existem muitas versões na internet, é fácil você encontrar, né, nenhuma está necessariamente errada, viu? Como são textos antigos, algumas pessoas gostam de ressaltar as partes que são mais simbólicas, assim, né? E alguns pulam essas partes, né? Uma coisa interessante, assim, quando o Buda os pais, né, que eram o rei e a rainha, né, da tribo dos Shakya, que fica ao norte da Índia, no Nepal, eles não conseguiam ter filhos. E a mãe, ela teve um sonho com um elefante e que esse elefante entra no ventre da mãe e no sonho o elefante entra no ventre dela no sonho, né? E aí que ela consegue engravidar, né? Do Buda, do Siddhartha, né? Que ainda não era o Buda. E ela morre 3 dias depois, né? 3 dias depois ou pouco tempo depois. E os textos dizem que nesse momento, isso com certeza não aconteceu, né? Porém são simbolismos, né? Nós precisamos compreender, né? Principalmente por se tratar de uma tradição oral, né? Os textos budistas que temos hoje eram tradições orais, né? Que foram transcritas séculos depois da morte do Buda, né? Só aí que os adeptos, né? Os monges, eles decidiram fazer concílios, né, se encontrar, né, e escrever as tradições, né, os ensinamentos budistas, eles passaram a escrever. Por isso, esses escritos são os sutras, os chamados sutras do budismo. E existem 84 mil sutras. Então, assim, essa já é uma explicação também do porquê que existem tantas escolas budistas. E diferente, por exemplo, do cristianismo, né? Do cristianismo nós temos o catolicismo, por exemplo, a igreja ortodoxa, e os pentecostais. Claro, existem diferenças entre eles, por exemplo, o luterano, mas no cristianismo é usado, né, uma Bíblia, né, que é um livro com aqueles. No catolicismo existem mais livros na Bíblia, assim existem. Mas, no geral, é uma coisa só, né? No budismo já não. Como são 84 mil ensinamentos, 84 mil sutras, as escolas elas escolhem alguns desses sutras, um pequeno punhado de sutras, né? E elas se baseiam nesses sutras. E cada escola, né, ela diz, ó, esse é o sutra correto. Esse é o sutra para se usar neste momento. E isso, assim, como meu próprio mestre, o Oikawa Sensei, fala, né, nenhuma delas está errada, né, mas todas acham que ela que é a correta.
mas na verdade, né, nenhuma delas está errada, né? Mas é muito complicado. Eu quero falar mais para frente sobre isso, principalmente sobre a minha escola, sobre os sutras que nós estudamos na minha escola, que são três sutras, os que nós consideramos assim os principais para o nosso ensinamento, é a Escola da Terra Pura. Mas isso fica mais para frente. Primeiro vamos entender quem foi o Buda. Quando nós falamos o Buda, nós estamos falando do Buda histórico. Ah, Diogo, existem outros Budas, né? Existem outros, né? Não existe só um Buda. Por que você fala o Buda? É porque quando nós falamos o Buda, já é automaticamente dentro, né, do budismo, nós já compreendemos que estamos falando do Buda histórico, que é o Buda Shakyamuni. Isso é uma coisa que quem começa a estudar sobre o budismo começa a falar isso na internet. Viu? Vocês falam o Buda, mas está errado, porque existem vários Budas, existiram Budas antes dele. Mas, né, ele é o Buda que trouxe o Dharma para a nossa época e expôs os ensinamentos. E os sutras, que nós chamamos de sutras, são, né, os ensinamentos passados por ele. Então, quando nós falamos o Buda, nós estamos nos referindo ao Buda Shakyamuni, nascido como Siddhartha Gautama, o príncipe da tribo dos Shakya. E é por isso também que chamam de Shakya. Vamos mais para frente. E aí, então, os pais tiveram ele. E uma coisa que é muito simbólica, que é falada, que quando nasce Siddhartha Gautama, pelo menos na nossa escola, né, tem textos sobre isso, que é dito que ele dá 7 passos para o norte, 7 passos para o sul, 7 passos para o oeste, para o leste, para o nordeste, para o sudeste, para o sudoeste, para o noroeste, e ele aponta o dedo para baixo e para cima, né? E ele diz: sou digno de ser venerado nas 10 direções. Óbvio que isso não aconteceu, né? Um recém-nascido não faria isso, mas é simbolismo, né? E é um símbolo que eu acho até legal falar agora, porque as 10 direções, que nós usamos muito esse termo no budismo, né? Nós falamos sobre um outro Buda. Eu vou até falar o Buda aqui, eu estou falando desse Buda, né, do Buda histórico, mas na nossa escola nós falamos mais de um outro Buda até, do que o Buda Shakyamuni, que é o Buda Amida. No outro vídeo eu vou falar sobre ele. Daí nós falamos que a luz do Buda Amida alcança as 10 direções. Isso, o que significa 10 direções? As 10 direções são todas as direções. Resumidamente falando, nós falamos 10 direções, que seria norte, sul, leste, oeste, sudoeste, sudeste, noroeste, nordeste e também a direção de cima e a direção de baixo. Dá no total 10 direções, né? Além dos 8 pontos cardeais, né? Ainda temos a direção de cima e a direção de baixo. Por isso que nós falamos assim, todas as direções, nós costumamos falar as 10 direções. Mas isso é um detalhe, eu acho legal já falar, porque no próximo vídeo pode ser que eu fale sobre as 10 direções. E o Buda, ele cresceu então no palácio, a mãe dele morreu, né? E um sacerdote disse para o rei, para o pai do príncipe Siddhartha, esse sacerdote viu o Siddhartha e diz que ele certamente tem 2 destinos a seguir, que um desses destinos seria se tornar vamos falar assim, um iluminado, um sacerdote muito iluminado e que guiará o mundo para o ensinamento correto. Ou, né, ele se tornará um grande rei, né, que será maior do que todos os reis que já existiram. E o pai fica muito feliz com essa previsão desse sacerdote, mas, né, depois ele começa a ficar preocupado e fala assim: não, eu quero que meu filho seja um grande rei, né? Eu não quero que ele seja um sacerdote mendicante, né, que fica viajando pelo mundo, né, longe de casa. Eu não quero isso. Então, o que o rei faz? Ele faz o possível para que o filho não sofra. Ele guarda o príncipe de todo o sofrimento externo, do mundo externo, e tranca-fio o filho no palácio, né, só, né, com uma vida de prazeres, né, só
longe totalmente de sofrimento, numa vida completamente hedonista. E mas, né, isso não dura muito tempo. O menino era um menino muito inquieto, né, o príncipe, e muito observador. E ele e tem acontecimentos que são os os quatro, chamado de os quatro sinais, né? E esses quatro sinais seria que o Buda, ele ainda não era Buda, né? Era o príncipe Siddhartha, né? O príncipe Siddhartha Gautama, ele tem horas que ele sai do palácio para ser apresentado, né? Como o herdeiro, né? O próximo rei. E então ele visualiza um homem, primeiro ele visualiza um homem idoso, né? Um homem velho. Ele pergunta pro escudeiro dele o que seria aquilo. O escudeiro explica: olha, um homem velho e todos nós estamos sujeitos à velhice. Um dia, né, nós todos nos tornaremos velhos, né, assim como aquele senhor. E aí ele fica abismado, volta para o palácio, e aí numa segunda saída ele encontra com um homem doente, né? E ele fica, então ele pergunta a mesma coisa, né? E ele explica: ó, nós estamos sujeitos à doença, né? Nós costumamos ficar doentes. E ele fica então pasmo, né? Ele fala: não, então, né, existe todo esse sofrimento, né? Ele volta pro castelo, fica indignado. E aí numa terceira saída ele encontra um homem morto. E o escudeiro explica para ele: não, todos nós um dia vamos morrer, né? Nós estamos sujeitos a isso. E ele fica bem transtornado com isso. E aí num quarto sinal, quarta visualização dele é um homem meditando, tranquilo, né, com uma imagem serena, né, com uma feição serena. E ele vai e pergunta para esse homem: viu, como que o senhor, né, quem é você? Né, e ele explica que ele é um asceta, né. O, é até interessante aqui, depois eu até vou falar sobre isso. Mas esse asceta explica para ele que ele está em busca, né, de acabar com esse sofrimento, né, e através do ascetismo. E ele então, né, ele fica pensando naquilo e ele decide que ele vai fugir do palácio para se tornar um asceta também. E, e é bastante e é bem interessante isso, que nessa época, quando o Buda nasceu, a religião principal era o brahmanismo. E o brahmanismo ele tem um sistema de castas. O sistema de castas ele é baseado no karma. E aí essa é uma coisa interessante, né, que eu costumo comentar que as pessoas não confundem hinduísmo com budismo, né? Mas quem começa a estudar os dois acaba confundindo um pouco, porque tem muitos termos parecidos, né, no budismo e no hinduísmo, como dharma, karma, atman, muitos termos, né, e inclusive falamos sobre deuses, os devas, né, as divindades hindus também inseridas no budismo, algumas, mas aí está uma diferença grande que eu não costumo chamar de hinduísmo a religião na época, eu costumo falar brahmanismo, porque é uma vertente, né? O hinduísmo ele meio que abrange todas as crenças daquela região. E o brahmanismo ela é uma delas, né? E provavelmente o brahmanismo hoje não é o mesmo que na época, né? Então por isso eu nem gosto de usar o termo hinduísmo. Mas na época todos seguiam a família do príncipe, eram brahmanes, né? Eles seguiam essa religião, né? Do brahmanista. E, e essa religião, o brahmanismo, ele impunha um sistema de castas. E eles tinham como base, né, o karma. Eles diziam que se você é um escravo, você nasceu como escravo, né, porque você nasceu numa família escrava, você está destinado a ser escravo por causa do mal kármico que você traz. Então, assim, nas vidas passadas você foi uma pessoa ruim e agora você nasceu como escravo, né, para poder sofrer como escravo e talvez numa próxima vida nascer, né, renascer como alguém de uma casta melhor, né? Então, assim, esse sistema de castas
eles acreditavam que uma pessoa ela era um rei é porque ele mereceu ser um rei. Ele trouxe um karma positivo, ele foi uma boa pessoa nas outras vidas, né? Ele tem muitos méritos, né? Ele foi uma pessoa meritória, então ele merece ser um rei nessa vida por conta disso. E aí e já existia na época um grupo de pessoas que eram chamados de Sramana, que eram ascetas, que eles não aceitavam esse sistema de castas e eles abandonavam a vida, seja lá o que for que eles eram antes, se eram vendedores, eram sacerdotes, o que quer que seja, eram reis, né? E eles passam a seguir uma vida ascética, uma vida de renúncia. E eles evitam comer, né? Eles comem o mínimo possível, eles meditam o tempo todo. É, então é uma vida de renúncia. Eles renunciam todos os bens que eles têm e aí o Buda ele começa a seguir esse grupo de ascetas, né, que eram chamados de Sramana. Eles já eram meio que dissidentes assim do sistema do sistema da época, né, que era o sistema de castas. Eles não aceitavam esse sistema de castas. E eles diziam que todos nós, né, poderíamos buscar sair desse sistema kármico. Eles acreditavam já na época que existia uma maneira de sair, de anular o nosso karma e por fim, né, nós alcançarmos o fim do sofrimento, né? E é interessante que o Siddhartha ele acompanha esse grupo e ele começa, né, também uma vida de asceta. Ele abandona a vida hedonista dele, a vida no palácio, e ele passa a ser um asceta e ele passa a ter uma vida de renúncias, né? E, e, é, e é dito, né, nos sutras, né, que ele era o mais assíduo, né, ele era o mais dentre esses ascetas, né, ele era o que mais se dedicava a essa vida. E dizem que ele chegou a um ponto, né, que ele ficava tanto tempo sem comer que a pele da barriga chegava a encostar na pele das costas, né? E o Buda, então, chega um dia que uma moça oferece alguma comida para ele, leite com arroz, eu não sei muito bem. E ele aceita, né, essa oferenda, né, essa oferta, e ele consome aquilo, ele come, ele bebe aquilo. E os outros ascetas que estavam acompanhando do ele veem aquilo, né, e acham que ele enlouqueceu e que ele decidiu abandonar a vida de asceta, né, decidiu abandonar o ascetismo. E eles então abandonam ele, eles saem, né, e deixam ele lá sozinho. E o Buda, então, o Siddhartha, ele vai e senta em uma árvore e dizem que ele meditou, acredito que por 7 dias, né, e durante essa meditação foi aí que ele alcança a iluminação, né. Isso é muito. Aí ficam algumas controvérsias, alguns dizem que ele meditou, algumas escolas dizem até que não, né? Mas nós costumamos falar, ele meditou, né? Ele entrou de qualquer forma em estado de dhyana. O Mas, né, o que chegamos à conclusão no budismo, né, que é o que o budismo ensina, é que o Buda ele conseguiu, né, alcançar o estado de Buda, que seria o estado de iluminação, o estado de extinção desse sofrimento, do nosso sofrimento, né? Ele alcançou esse estado através do Dharma, né? O Dharma seria um ensinamento correto no budismo, ele é isso, né? Ele é um ensinamento correto que ele existe, né? E ele chegou até o Buda, né? O Dharma. E o Buda, ele então, quando ele recebe esse ensinamento, ele começa a ponderar se ele deveria mesmo passar para frente, porque ele vê esse ensinamento como algo extremamente profundo e de difícil compreensão. E então, né, ele recebe uma visita de Brahman, que implora ao Buda que difundisse o Dharma a todos os seres. O Buda, então, ele aceita,
né, esse pedido de Brahman, e os primeiros os primeiros que escutaram o seu ensinamento, né, ele decidiu que seriam os 5 ascetas que o acompanhavam, né, e que tinham abandonado, achando que ele tinha ficado, né, fora de si. E ele chega então para esses 5 ascetas, né, e fala, né, o que foi que aconteceu, o que ele viu, e ele diz, né, ele diz que primeiro ele expõe as 4 nobres verdades, que é chamado assim, que é que essas 4 nobres verdades seriam o fato da existência do sofrimento, né, que nós chamamos de dukkha, o sofrimento, né? Ele é, ele é traduzido muitas vezes como dor ou até mesmo como insatisfação, né, mas a palavra mais difundida e mais utilizada é sofrimento. Por isso eu gosto de usar, porque é uma palavra meio que mais reconhecida, né? Então, a primeira nobre verdade, dentre as 4 nobres verdades, é o sofrimento, o fato do sofrimento existir. E a segunda nobre verdade é a origem desse sofrimento, que seriam os desejos, o nosso desejo que dá origem ao sofrimento. E a terceira nobre verdade é que existe uma maneira de cessar com esse sofrimento, que é a extinção do desejo. Extinguindo o desejo, nós assim extinguiremos também o sofrimento. E a quarta nobre verdade seria o caminho, que é chamado de marga, né, que é o caminho óctuplo, e que é chamado comumente de caminho do meio. Né? Nós, budistas, não chamamos assim, né? Nós chamamos de caminho óctuplo, mas ele é chamado de caminho do meio por quê? O Buda ele explica que a vida que ele levava no castelo, a vida hedonista que ele levava, não leva a, a iluminação, que seria a extinção do sofrimento, né? E também a vida de asceta também não leva à extinção do sofrimento, né? Porque ele abrir mão de tudo e sofrer, né? E martirizar o próprio corpo não é o caminho correto para se alcançar a iluminação, mas sim um caminho do meio. O caminho do hedonismo é errado, porém o caminho do ascetismo, da total martirização do corpo, né, também não alcança a iluminação. Por isso que é chamado o caminho do meio, né, que é o caminho óctuplo. E nós chamamos de caminho óctuplo, né, porque ele traz 8 preceitos, né, que seriam: o primeiro preceito é a compreensão correta, o segundo, o pensamento correto, o terceiro, a palavra ou fala correta, o quarto, a ação correta, o quinto preceito seria o modo de vida correto, o sexto, o esforço correto, o sétimo, a atenção correta, e o oitavo, concentração correta ou meditação correta. E essas seriam o caminho óctuplo, né, que concretiza as 4 nobres verdades. Né? E aí está uma diferença do budismo. O budismo ele acredita na existência do karma. Porém, o karma ele é muito mais complexo, né? Porque não é porque você nasceu rico que você foi meritório, você tem um karma meritório, um bom karma, né? E por isso você nasceu rico, nasceu numa família boa. Ou você nasceu pobre porque você foi uma má pessoa em outras vidas e traz mau karma com você. Não é assim. No budismo, principalmente no budismo, nós até acreditamos que por nós nascermos como homens, é que nós tivemos como homens, né? Como seres humanos, né? Por nós termos nascido como seres humanos, isso significa que nós evoluímos, né? Pois através dessa vida, através da vida humana, o fato de nós termos nascido como humanos é a nossa chance de conseguirmos alcançar a iluminação. Porque seria nessa vida, né, que nós, enfim, nós temos a oportunidade, né, de nos iluminarmos.
E eu acho que esse final aqui resume bem o budismo, né? Que é um chamado, né? É um convite a você, né? Que agora, como você nasceu humano, né? Você conseguiu, né? Chegar a esse ponto, chegar aqui agora, nós precisamos finalmente nos encontrarmos, né? E nos concentrarmos, né? Buscar através desse caminho óctuplo, né? Do esforço correto, do modo de vida correto, da concentração correta, para enfim estarmos aqui e agora e dessa maneira nós buscarmos a iluminação, né? E foi isso por enquanto, né? Esse é o. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, já está ficando muito grande esse podcast. Eu queria ter feito bem menor, mas eu acho que eu consegui resumir bem o que é o budismo, né? O principal, né? A essência do budismo seria isso. E no próximo, eu provavelmente agora no próximo podcast eu vou começar a, a expor mais sobre a minha escola, né? Sobre o Shin Budismo da Terra Pura, né? Se você quiser me acompanhar, né? Se você estiver escutando pelo YouTube, pode se inscrever no canal. E eu também vou postar em outros canais, né, de podcast. Eu tô usando o programa Anchor, que chama Anchor, se escreve assim, né? E eu vou colocar aqui no YouTube. Se você quiser, se você não estiver pelo YouTube, você pode procurar no YouTube também, Refúgio no Dharma, Dharma com DH, né? Eu estou postando através desse Anchor, e ele já através desse programa ele já repassa para muitos outros, como o próprio Spotify, né? Tem os programas de podcast do Google e da Apple, em vários, né? Então onde você estiver escutando, pode seguir que terão mais episódios, né? E por enquanto é isso, e muito obrigado, e até a próxima.